O primeiro atendimento é feito pelas motolanças do Corpo de Bombeiros. É um atendimento fundamental, visto que as motos conseguem chegar com um tempo bem abaixo das nossas viaturas tradicionais. Então as motos fazem uma diferença enorme e eles fazem o primeiro atendimento, né? A primeira verificação, o nível de gravidade, já preparando o cenário para chegar às viaturas com maior porte, que são as ambulâncias, que vão fazer remoção também dos profissionais. Tá doendo a minha perna! Tá doendo a minha perna! Nesse momento, os nossos socorristas motociclistas, eles fizeram o parqueamento das viaturas, fazendo segurança no local, abordagem primária ali, fazendo a avaliação da cena, quantas vítimas tem no local, o que foi que aconteceu, o mecanismo de trauma, já solicitaram apoio, visualizando que são múltiplas vítimas, colocaram a EPI e estão fazendo atendimento inicial. Atendimento inicial caracteriza pela impressão geral da vítima, onde a gente visualiza se ela está respirando, se ela está se movimentando, sangramento ativo. Eles identificaram no membro inferior direito um sangramento ativo, vão fazer a aplicação do torniquete para conter uma hemorragia sanguinante. O comboio de socorro chegou nesse momento e vai colher as primeiras informações com os socorristas que vão partir para o atendimento às demais vítimas. Uma vítima se encontra no Mondel, a segunda vítima se encontra no C3. Primeira fase de salvamento veicular, eles estão fazendo o giro de 360 graus, procurando ali, mitigando algum risco, visualizando, informando ao comandante de operação. Socorrista líder já observou a quantidade de vítimas que existem no local, vai fazer a abordagem inicial, vão fazer o estabelecimento agora da cena. 3 áreas muito importantes operacionais que nós temos, que vai ser o palco de ferramentas, a área de APH e a área de destroços, muito bem delimitada e separada para a gente poder fazer uma cena limpa, com o mínimo de risco possível para os nossos bombeiros. A importância do equipamento de proteção individual aqui é enorme, né? O carro tem vários riscos elétricos, vazamento de combustível, óleo, pontas cortantes, vidro, destroços, enfim. O uniforme que o bombeiro utiliza, né, como a gente fala que é o Gold, que é o dourado, ele é obrigatório para o atendimento a acidentes com veículos. Proteção inicial e primária para que o bombeiro consiga fazer o trabalho. As equipes já fizeram esse giro 360, já observaram riscos, se tinham vítimas ejetadas, produtos perigosos na cena, outros riscos já foram mitigados e agora, né, eles já fizeram a estabilização dos 2 veículos. Esses calços que vocês observam debaixo dos veículos, esses blocos, são blocos para evitar que o carro se movimente e transmita movimentos para a vítima, né? A vítima pode estar com suspeita de lesões de coluna, lesões de cabeça e qualquer movimento desnecessário no carro, ele pode piorar a situação da vítima. Por isso que o carro tem que estar estabilizado, imóvel, sem nenhum centímetro movido. Enquanto a equipe da motolança está fazendo o atendimento da vítima de queda de moto, já conteve o sangramento, exsanguinante no membro inferior, estabilizou, vai ser imobilizada e conduzida para a ambulância. No segundo veículo, a gente está vendo a autoextricação assistida. Diferente do que se pensa, por vezes, o bombeiro ele vai praticar autoextricação assistida. O que é isso? A vítima ela tem alguma lesão, mas não grave o suficiente que a impeça de sair do veículo. Então ela é orientada, ela não sai da forma que ela quiser. Ela é orientada a sair, como não agravar a lesão, ela é colocada na maca, eles vão elevar a maca com segurança, fazendo o transporte agora para a ambulância. É a vítima que tem, na avaliação inicial, o menor potencial de gravidade. Enquanto isso, a equipe continua trabalhando na estabilização do veículo, no acesso inicial à segunda vítima que se encontra dentro do segundo veículo, o Ford Mondeo. Os nossos socorristas agora, após fazer o XABCDE, eles estão fazendo a avaliação da cabeça aos pés da vítima, procurando se tem algum trauma na cabeça, trauma no pescoço, tórax, abdômen, pelve, membros inferiores, seguindo uma sequência lógica de gravidade. A todo momento o comandante de operação ele fica prestando atenção em todo o evento, garantindo a segurança dos nossos militares.
E lembrar, né, que esse protocolo de autoexplicação assistida, ele foi iniciado no país aqui no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio foi a corporação pioneira na aplicação desse protocolo. E aí depois os outros estados vieram, né, copiando aí o trabalho importante do Corpo de Bombeiros. A vítima da queda de moto agora vai ser feito o rolamento a 90 graus, a comando do líder que está na cabeça da vítima. Vítima foi alinhada, vai ser colocada sobre a plataforma de transposição a prancha longa para ser conduzida para a ambulância e para o hospital de referência, que já foi comunicado que houve um incidente com múltiplas vítimas para se preparar para a chegada das vítimas no hospital mais próximo de referência. E lembrar que estudos recentes mostraram que o uso do capacete fechado reduz em até 70% a quantidade de lesões graves, né, na cabeça. Então, é importante essa conscientização aí do capacete estar sempre utilizado. Olhando aqui para o carro, na vítima do veículo, acabou de acessar o socorrista, né? Então conseguiram encontrar um acesso importante. Esse acesso tem que ser feito nos primeiros minutos. O procedimento de avaliação já é feito dentro do veículo, né? Antes era feito fora. Hoje a gente já faz a avaliação médica dentro do veículo para conseguir garantir uma sobrevivência maior para a vítima. Não, o primeiro socorrista que está fazendo a avaliação, socorrista líder, está passando para o socorrista auxiliar no interior do veículo. Antes de tocar na vítima, ele vai fazer a abertura de espaço interno, vai retirar a bolsa, vai deitar o banco, vai retirar encosto de cabeça, vai acionar o freio de estacionamento, desligar o veículo, ele vai tornar a cena segura para que possa fazer a abordagem à vítima. Até então, ali dentro o socorrista vai começar a fazer, pelo protocolo, nível de consciência, o XABCDE. Todas as lesões que ele for encontrando, ele vai fazendo ali dentro e comunicando ao líder todas as intercorrências e fazendo a classificação de tipo de encarceramento mecânico, tipo físico 1 e tipo físico 2. O X é hemorragia sanguinante, ela vai estar nesse momento procurando se tem alguma hemorragia que tenha risco de vida, um sangramento volumoso, não é um sangramento discreto. Vai verificar pelas vias aéreas do paciente, saber se tem algo impedindo a passagem de ar, vai ver como esse paciente respira, fazer a suplementação de O2 a 100%, verificar sinais de choque no ser, circulação, pulso, coloração da pele, temperatura. Fez a suplementação de O2, conversando com o paciente, vai fazer a definição do tipo de encarceramento. A princípio, que pode parecer tipo físico 1 ou tipo físico 2, vai fazer a definição e passar para o plano de saída e retirada da vítima, que a gente ainda não sabe qual vai ser a diretriz do comandante de operação para fazer a retirada dessa vítima. Mas pelo tempo que está trabalhando, dá para notar que essa vítima é uma vítima estável. Se fosse uma vítima grave, já teria sido retirada de dentro do veículo com uma técnica mais rápida. Mas tendo segurança e tendo a vítima estável, temos como trabalhar melhor essa retirada de vítima. A gente está observando um trabalho importante e simultâneo das equipes. Tem uma equipe aqui na parte externa, que é a equipe que está fazendo a estabilização, né? Vocês estão observando que tem uma escora, né, metálica inclinada ali a uns 45 graus do veículo, laranja, e temos também fitas catracas que são muito comuns na construção civil. Esse material é para realmente unir, a gente chama de união solidária. É quando você une os dois carros e impede que nenhum movimento aconteça, que o eixo, a suspensão, ela não trabalhe e mexa no carro. Então agora nesse momento, a equipe já estabilizou o carro, ela se reúne nesse momento, nesses 30 segundos ali, fazendo um plano. É chamado de reunião tripartite. A reunião tripartite é o momento em que o comandante da equipe, junto com os operadores, os técnicos e a equipe de saúde, né? Os técnicos, enfermagem, os enfermeiros, os médicos, decidem o que fazer. Eles fazem um plano para fazer a execução da retirada dessa vítima. Lembrando que sempre tem o plano A e o plano B, porque a vítima pode agravar, ela pode piorar a situação, e eles têm que ter um outro caminho mais rápido para retirar ela. Nesse caso, a vítima ela está estável e eles vão agora retirar no melhor ângulo possível, né? O ângulo, como a gente diz, mais próximo de zero, que é para onde está, entre aspas, apontando a cabeça da vítima.
Nem sempre a gente consegue fazer esse ângulo zero, mas as equipes sempre buscam retirar na melhor angulação possível, né? Que justamente vai diminuir, né, essa manipulação da coluna cervical, enfim, da coluna como um todo na retirada dela. Importante ressaltar que o socorrista que se encontra dentro do veículo, ele também faz parte, não só o atendimento pré-hospitalar, o cuidado com a vítima, mas ele também participa do planejamento de como vai ser retirada essa vítima, fazendo a proteção da vítima quando for ter quebra controlada de vidro, colocando uma proteção maleável, que é um plástico transparente para que não tenha vidro caindo em cima da vítima. Quando fizermos a operação com o equipamento de desencarcerar, vai ter sido feito também a utilização das proteções rígidas para que não tenha o risco de o contato da nossa ferramenta de desencarceramento com a vítima ou com o socorrista que se encontra ali dentro. Durante todo o tempo, o socorrista se comunica com a vítima e com a equipe. Essa proteção que está entrando agora, a proteção rígida, vai começar a fazer o acesso para a retirada de vítima. A gente está observando essa ferramenta é chamada de alargadora, ferramenta alargadora. Ela ao mesmo tempo comprime e ela consegue também alargar. É uma ferramenta que tem força aproximadamente de 30 a 40 toneladas. Então é uma ferramenta que a gente consegue ter bastante facilidade ali para abrir uma porta de um veículo, cortar um teto, enfim, esmagar o perfil de metal que for. É bom lembrar que os carros têm diversos perfis de aço. Tem aços que são mais resistentes, aços que conseguem se comprimir mais. E esse desafio, né, da gente conseguir vencer o aço, cortar, é sempre constante. Então existe uma evolução na quantidade de ferramentas e também das nossas técnicas também. O que eles estão fazendo nesse momento é a retirada da porta traseira, atacando, né, a fechadura, né? Então a gente está ali observando que eles vão aos poucos encontrando o espaço do pino, chamado pino nader, é o pino que une ali a porta, ali a fechadura, para que eles consigam fazer o rebatimento dela e ter um acesso melhor para a vítima, né? Que não necessariamente a vítima vai sair por essa porta, mas é um acesso, caso ela se agrave, a gente já tem um local para ela sair. Então um trabalho de muita energia, técnica e de muita coordenação, muita comunicação, porque o quanto é importante que esse socorro seja rápido é o mesmo também que o socorro tem que ser seguro. Seguro para a vítima e seguro também para os bombeiros. Porta aberta. Os socorristas agora estão colocando na área de destroços todos os equipamentos, vidro, porta, todos os destroços do veículo são posicionados no mesmo local para depois, posteriores, serem retirados, recolhidos, tendo segurança, não ficando mais no caminho ali atrapalhando o socorro. Uma vez que a vítima está estabilizada no carro, sob os cuidados médicos, né, os cuidados dos socorristas, dos enfermeiros, dos técnicos, não há necessidade da pressa em retirar ela. Agora é muito importante que a gente consiga realmente estabilizar, ter um bom acesso, abrir um espaço interno para conseguir tirar ela na menor movimentação possível. Então é importante que a gente que está assistindo aqui o simulado entenda que no dia a dia a corporação fica muitas vezes 20, 25 minutos num atendimento desse, e é de propósito, e é o padrão internacional. A pressa não é mais necessária porque o atendimento já é feito dentro do veículo. Se for necessário colocar ali algum tipo de atendimento específico, ele vai receber naquele momento ali. Porta retirada, a equipe decidiu retirar a porta para ter um espaço melhor. Então um trabalho também de comunicação, agora tem um espaço bom para retirar a vítima. Essa vítima já sai se tiver uma necessidade de agravamento, e agora eles vão melhorar essa retirada da vítima. A gente consegue ver agora a nossa ambulância voltou como apoio. As vítimas iniciais já foram conduzidas para o hospital de referência. Já temos uma ambulância no local para fazer a retirada da última vítima. A gente está vendo ali uma proteção laranja. Essa proteção
é para a quina viva, para que tenha a menor possibilidade de contato dos nossos socorristas e da vítima com a parte que foi movimentada e destruída do carro. Todo momento a vítima ainda está sendo assistida, o socorrista que se encontra ali dentro, após estabilizar a vítima, ele fica fazendo uma reavaliação constante da vítima, do seu estado de gravidade. Qualquer alteração que tenha do estado de gravidade, a gente já tem um acesso inicial para poder fazer essa retirada rápida da vítima, caso ela apresente alguma alteração que seja comprometedora à sua vida. Mas até o momento, o avaliador que está prestando assistência considerou que a vítima está estável, não tem risco de vida, não tem pressa para ser retirada. Então é importante a concentração, o contato dele e a conversa inteira ali com os socorristas, com o comandante de operações. E a gente vai lembrar, né, que alguns anos no passado era muito comum a gente tirar a vítima pela porta mesmo, rodava a vítima, deitava na prancha e levava. Isso era uma coisa que se fazia no mundo todo, né? Esse protocolo mudou, a gente não faz mais isso. Por isso que a gente agora vai trabalhar bastante o carro, ganhar espaço, reposicionar o teto, cortar algumas colunas. Essa coluna que ele está agora fazendo ali, né, um corte, é a chamada coluna C. É a coluna que fica na retaguarda do veículo. Não é a coluna mais resistente do veículo, não é. É a coluna B, geralmente, que é a mais resistente. Mas é uma coluna larga, que dá bastante trabalho para a gente conseguir retirar e ganhar esse espaço. A ideia aqui é que agora eles consigam retirar o vidro traseiro, mexer no teto, mexer nos bancos internos, que é muito importante também. Isso vai criar um espaço grande para que a vítima saia sem grandes movimentos. Realizado ali o corte inicial, fazendo a retirada e quebra controlada de vidro para que não tenha resíduo na vítima e nem que se deixe resíduo ao solo para poder não ter risco de causar algum acidente para os nossos socorristas. A gente vai conseguir visualizar melhor o interior do veículo, o socorrista dentro lá com a proteção rígida e a proteção maleável sobre a vítima, protegendo durante todo o período de operação. A vítima que se encontra no interior do veículo é o condutor. Já foi feito o rebatimento do encosto do banco, ela se encontra deitada, estabilizada, com a suplementação de O2. Foi feito todos os procedimentos necessários para que ela saia dali estável. Aguardando só a melhor retirada. Como o Major falou, idealmente fazer a retirada ângulo zero, que seria o eixo longitudinal da coluna. Para onde a cabeça está apontando, a gente fazer a retirada para minimizar a movimentação na coluna da vítima. A gente percebe que a cada corte que o técnico realiza, existe uma proteção entre a ferramenta e o socorrista e a vítima também. Justamente para que alguma mola, parafuso, pino, perfil de aço seja arremessado sobre o rosto da vítima. Esse é um trabalho muito meticuloso, que envolve muito treinamento, e essa comunicação da progressão da ferramenta também, ela é feita em duas vias, né? A gente fala que é a comunicação em alça fechada. A informação vai, vou realizar o corte, e a informação volta. Corte realizado, pode prosseguir. Sem essa comunicação não tem progressão da equipe. Por isso que é importante essa união de todos os bombeiros nesse trabalho. Por vezes, durante a operação, o socorrista que se encontra no interior do veículo, ele pode ser chamado pelo comandante de operações a operar a ferramenta de corte, o alargador, o expansor, porque ele tem uma visão e um posicionamento privilegiado no interior do veículo, sem deixar de ter o cuidado com a vítima. Uma das técnicas importantes quando a gente corta uma coluna é sempre fazer uma inspeção na parte interna do veículo, que as equipes já fizeram essa inspeção. Porque dentro da parte plástica, dentro do carro ali, a gente pode ter um cilindro que tenha o gás que faz o airbag funcionar. A gente pode ter outros equipamentos que podem ser projetados contra a vítima. Por isso que o bombeiro ele pega uma chave de fenda, ele abre ali aquele revestimento interno do carro e confirma se tem algum objeto ou não. Essa exposição da coluna é importante para saber se tem um pré-tensionador de cinto, que seria um obstáculo para a nossa ferramenta de corte.
observar que a maior dificuldade que se tem na retirada desse veículo, que é um veículo sedã. Então, a gente tem a mala, vai ter o vidro, vai ter o banco traseiro. Então, se é um veículo hatch, se é um veículo sedã, isso influencia na técnica que a gente pode utilizar para fazer essa retirada de vítima com maior segurança, com maior agilidade quando necessário. A conversa entre a equipe, ela é fundamental em todo o processo. A gente observa que em algumas situações o plano inicialmente traçado, planejado, ele vai encontrar alguns obstáculos que não eram previstos. Às vezes pela estrutura do veículo, por uma coluna reforçada. Então, para cada anatomia de veículo, existe um plano e ele pode ser alterado conforme ali o trabalho das equipes. A equipe agora está trabalhando na lateral esquerda do veículo, na coluna B, que, como a gente comentou, é a coluna mais forte, a coluna mais resistente do veículo é a coluna B. E isso geralmente exige ali cortes em ângulo, né? Cortes angulados a 45 graus na coluna em forma de V, né? Justamente para que a gente consiga fazer esse acesso. A gente vê o resgatista agora se posicionando à traseira do veículo e já fizeram um corte de alívio. Provavelmente agora, só uma opinião, mas devem fazer o rebatimento parcial do teto para poder fazer a retirada da vítima alinhada pela mala. A cabeça da vítima, para quem não está conseguindo visualizar, no interior do veículo, ela está deitada no banco do condutor com a cabeça voltada à mala. Então, uma retirada alinhada seria fazer diversos tipos de corte, fez o corte de alívio, vai fazer um rebatimento total, parcial do teto, e a gente consegue fazer a retirada dessa vítima alinhada ali, com plena segurança para ela e para os nossos socorristas. Estão fazendo o corte de alívio agora na parte, se eu não me engano daqui, Major, na pilar A, junto à coluna B no teto. Então isso aí está fazendo um alívio para poder conseguir levantar e içar o teto para poder abrir um espaço para a retirada da traseira do veículo. É o que a gente chama de rebatimento parcial do teto, para frente, né? Da retaguarda para a dianteira. É um rebatimento rápido, que não necessita retirar o teto, então diminui a quantidade de cortes, de tempo empregado nessa técnica e facilita, né, a retirada pela retaguarda do veículo. A tendência agora é que a equipe agora consiga fazer essa fragilidade no teto, vão fragilizar o teto com esses cortes, para que ele possa ser dobrado ao meio, como se fosse uma tampa de uma lata de sardinha, né, de atum. Esses cortes, né, que fazem essa fragilização no teto são chamados de cortes de alívio, né, que vão facilitar. O operador de ferramentas agora utilizou o funcionador de vidro, quebra controlada de vidro, vai empurrar o vidro agora para fora. A vítima protegida com a proteção maleável, o vidro é retirado, caiu sobre ali uma proteção que já colocaram para ser levado para a área de destroços, juntamente com as demais partes dos carros retirados. E essa gestão da limpeza do cenário é muito importante, porque o vidro, ele é um objeto deslizante, então pode lá na frente sugerir um acidente, um escorregão de um profissional, por isso que o cenário tem que estar o tempo inteiro organizado. Realizando ali agora mais um corte de alívio para causar uma fragilidade no teto e a gente conseguir fazer o rebatimento à frente do teto, para fazer uma exposição melhor e a gente conseguir fazer a retirada da vítima. A qualquer momento, se a ferramenta chegar muito próximo à vítima ou que o socorrista no interior da vítima visualiza algum risco, imediatamente ele avisa o operador de ferramentas para parar o movimento e reposicionar a ferramenta. Então é extremamente importante que o socorrista fique o tempo inteiro atento à vítima e à operação. A gente percebe também que o comandante aqui da equipe, ele fez
um rodízio nos técnicos, né? Então é fundamental do comandante de uma equipe fazer a gestão da equipe. O bombeiro que já está trabalhando ali há 5, 10 minutos, ele obviamente que o rendimento dele vai tender a cair, né? Com a tendência ali de a ferramenta, peso, então é normal que o comandante troque o operador para que esse rendimento permaneça, né? O revezamento, ele é fundamental nessa operação para que a cadência da equipe não seja prejudicada ali pela exaustão do trabalho. É um trabalho extremamente exaustante, o preparo físico é fundamental nesse cenário e a comunicação entre eles também é permanente. Fazendo a verificação ali, vai informar o comandante de operação que o pilar C necessita ainda fazer algum corte. Pode ser que não tenha sido solto ainda. Isso observando daqui. A cena é muito dinâmica, então a gente tem que ficar prestando atenção nos detalhes. Bom, eles agora, isso aí, a operar agora no pilar C, terminando de realizar o corte para poder fazer o alívio e o rebatimento do teto. A todo momento, o socorrista que está dentro do veículo fica fazendo o giro em torno da vítima, causando a proteção da mesma. A equipe continua investindo na coluna C, uma coluna larga, como a gente falou, a necessidade de não somente cortar o perfil de aço externo que a gente está vendo aqui na frente, mas também todos os objetos que tem dentro, forro de papelão, plástico, a gente tem fiação, cinto de segurança, alguns conectores ali de plástico também que acabam unindo a coluna. Então esse corte, ele muitas vezes tem que ser feito ali de vários lados para desconectar o teto como um todo, né? Não é o caso desse veículo, mas nossos militares são devidamente preparados. Nós temos o curso de salvamento veicular, que versa também, Major, bem lembrado, para falar sobre os veículos elétricos que têm características diferentes e os veículos blindados, que existem os pontos de corte, de expansão, que são específicos para esse tipo de veículo. Então, para cada cenário que a gente encontra, são técnicas diferentes que, por vezes, têm que ser adaptadas como que estão fazendo nesse momento. Encontrar alguma dificuldade para poder fazer a retirada, eles estão resolvendo o problema e lembrando, porque a vítima se encontra estável, ela está sendo assistida e agora estão vencendo a resistência do veículo. O pilar C está sendo feito o corte no cinto de segurança, que é o que está travando a saída do pilar. Realizou o corte do forro. Agora a gente consegue ter uma visão bem melhor do interior. Espaço criado, teto rebatido para frente. Agora é um trabalho de integração, né? O comandante da equipe, ele observando que tem espaço, agora ele vai passar o comando da operação para o socorrista líder. O socorrista líder vai assumir temporariamente o comando da operação, justamente porque ele tem a visão melhor para tirar essa vítima do veículo. Então ele está com uma visão privilegiada de qual rota de extração é melhor. Então, nesse momento, o socorrista líder assume o comando da operação, vai orientar que os bombeiros retirem as suas luvas técnicas, que fiquem com luvas de procedimento para poder manipular a vítima, isso é um protocolo, e dali eles vão fazer a remoção em blocos, né, em contagem sempre de 1 até 3, para que a vítima seja realmente movimentada sempre de forma una, né, em bloco. A gente vê o posicionamento das proteções imantadas, né? Ela tem um imã interno para poder prender, aderir na carroceria do veículo. Socorrista líder e socorrista auxiliar estão posicionando e orientando agora os demais da equipe para fazer a retirada da vítima. Foi preferível fazer a retirada alinhada a 0 grau pela mala. Vamos fazer o arrastamento da vítima para a prancha rígida. E a maca da ambulância já está sendo posicionada à retaguarda para já receber essa vítima de imediato. A retirada é em bloco, são movimentos coordenados e pausados.
Quem está na cabeça vai fazer o comando do movimento. Falta pouco, a vítima já está saindo. Comandante pedindo calma, orientando a equipe, perfeito. Fazendo a colocação do colar cervical. Lembrando, colocação do colar cervical não é uma prioridade inicial, desde que a cervical esteja sendo estabilizada. Caso o paciente inconsciente ou consciente, ele está orientado a não mexer a sua coluna. Feita a colocação do colar cervical, dos blocos laterais de cabeça, vão prender os cintos da prancha para que a vítima não tenha possibilidade de se soltar, escorregar. Menor esforço da equipe, a maca se encontra armada, contudo, com segurança para o paciente, que de ambos os lados tem bombeiros, e está aí, vítima saiu, seguindo para a ambulância, sob todo atendimento. Parabéns à equipe. Parabéns, senhores, mais uma vítima salva aí. Grande trabalho aí da equipe do 3º Grupamento de Bombeiro Militar Niterói. Sendo encerrada, a vítima agora vai ser removida pela nossa ambulância. O cenário do veículo continua, obviamente, existe uma desmobilização do material também, para que não aconteça nenhum acidente depois, a posteriori. Coronel Capelli.